Olá pessoal, estamos aqui para então falarmos sobre a parte 2 da desobsessão. Então hoje a gente vai falar sobre obsessão complexa. Antes de iniciarmos, vamos primeiro elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações e pedir aos nossos guias, mentores, anjos da guarda que possam abrir nossos corações e nossas mentes e que a gente possa escutar e absorver agora aquilo que seja importante para nós, ok? Bom, então o que é a obsessão complexa? É quando os obsessores se utilizam de magia negra. E magia negra é uma magia efetuada, executada com objetivos egoístas, ou seja, interesse próprio de quem está executando esse trabalho, essa vibração, esse magnetismo. Quem executa magias para o bem significa que você está auxiliando ao próximo, auxiliando a humanidade, auxiliando o universo no objetivo da sua evolução. E então, quando é negra, é no seu objetivo próprio, com o seu interesse próprio, tá certo? Então, isso é o que a gente define uma magia negra de uma magia branca, digamos, né? Então, vamos lá. Os obsessores, né, normalmente são desafetos a entidades que têm ligações energéticas com aqueles que estão sendo obsidiados, ou também pode ser entidades que foram contratadas por esses indivíduos, que têm esse desafeto, que têm essa mágoa, que têm essa vontade de fazer o mal, de prejudicar outra pessoa, mas que por vezes não tem então essa capacidade, esse conhecimento para fazer a magia, então ele pode terceirizar isso, tá certo? Então o objetivo normalmente é a vingança, trazendo o obsidiado de volta para os domínios, né, da entidade que controla esse ser ou que tem intenção de controlar esse ser. Então, quais são os tipos de obsessores? Bom, na Umbanda eles chamam de quiumbas, né, ou entidades bastante densas que usam de força bruta, né, como trabalhos em cemitérios, em esquinas, etc. Então, nesse caso, né, são entidades bastante densas que estão aí buscando executar as suas missões, digamos assim, usando um magnetismo bastante denso. Existem também o que a gente chama de especialistas, que são entidades que usam tecnologia, normalmente alta tecnologia, como por exemplo fazer implantes eletrônicos. Então esses são, digamos, mais sofisticados, né? Eles se utilizam de energias de magnetismo não tão denso e, digamos, não gostam de sujar suas mãos com sangue, né? Ou com animais ou coisas do tipo. Existem os magos e feiticeiras, né? Que usam de magia historicamente, né? São entidades aí que tiveram uma iniciação ao conhecimento de como funcionam as dimensões, como funcionam essas questões energéticas, magnéticas e também como funciona a natureza, né? O que, que a natureza tem para prover de energia. Então, sabem utilizar dessas fontes, né? Para então fazer os seus feitiços, as suas porções ou coisas do tipo. Normalmente, essas entidades são afiliadas em estruturas hierárquicas. Dentro dessas estruturas, a força bruta, digamos, controladora dos chefes, que mantém a ordem, mas essas estruturas normalmente brigam também entre si, né? Há uma concorrência, uma competência, e dentro das próprias estruturas, quem está por baixo normalmente quer derrubar quem está por cima, tá certo? E então o que seriam macumbas, né? Macumbas seriam essas magias, né, mais densos, que são executadas por vezes em cemitérios ou esquinas ou coisas do tipo, onde tentam se aproveitar das energias
do local, né, de energias densas, para canalizar então essas vibrações deletérias ou vibrações que querem causar então o mal de alguém. Podem ser usados animais, pode ser usado plantas, pode ser usado alimentos, pode ser usado cachaça, pode ser usado uma série de elementos, né, com esse objetivo. Nesses trabalhos, o que acontece então com a pessoa que está recebendo a macumba, né? Ela pode estar recebendo más vibrações, pode estar recebendo vibrações etéricos e astrais, que vibriões são basicamente como se fosse uma larva astral, né? Que fica dentro então do corpo do duplo etérico ou do corpo astral, e como uma larva ele vai crescendo e sugando as energias e meio que comendo a energia dos seus corpos etéricos ou astrais. Essas macumbas, né, podem ser feitas na dimensão física e podem ser feitas também na dimensão etérica e ou astral, né? Elas podem, por vezes, quando é feito no físico, também é feito no astral. E nem sempre que é feito no físico é necessariamente feito no astral. E podem ser removidos com a ajuda principalmente dos pretos velhos, Exus e os seus auxiliares elementais da natureza. Então, esse tipo de trabalho denso, né, normalmente as linhas da Umbanda Branca são as mais eficientes e eficazes para se desfazer desse tipo de coisa. Então, a gente normalmente sugere que as pessoas não brinquem com esse tipo de coisa. Isso é coisa séria, né? E é magia negra. Então, a gente recomenda as pessoas não se meterem a ficar fazendo macumbas por aí, né? As consequências são bastante sérias e negativas para quem faz. Karma funciona bem sério aí, tá certo? E no caso dos especialistas, né, eles trabalham com uma forma mais sofisticada, né, de magia, principalmente através de aparelhos eletrônicos. Então, esses aparelhos eletrônicos podem ser implantes ou chips que são colocados no corpo astral ou no duplo etérico da pessoa que está sendo obsediada, né? Normalmente esses chips são implantados na nuca ou na coluna, né, no sistema nervoso central do corpo astral da pessoa ou no etérico. Outros aparatos podem ser colocados também no plexo solar, né, na região do umbigo, que é onde se tem a captação de energia, principalmente, né, pelo nosso chakra ali. Mas normalmente no plexo solar é quando envolve mais essa absorção energética. Na cabeça e na coluna é para atuar no sistema nervoso e ter um controle, né? Ou também a questão de dores, né? Sentir dores ou na própria cabeça ou em outros lugares do corpo. Aparelhos etéricos, né? Nessa dimensão etérica, que é física, mas em outra frequência da nossa aqui, podem ser instalados também em equipamentos no seu equivalente etérico também, né, que seria basicamente no equipamento físico, como celulares, TV, notebooks, para a mesma função, né? Então eles estariam irradiando ali do lado de fora, né, próximo à sua cabeça, essas vibrações, né, essas frequências, para tentar causar algum dano, algum impacto no atendido, na pessoa. O ideal é que o próprio obsessor ou o próprio cientista, né, o especialista que implanta esses aparelhos, remova eles também, ou os desmagnetize, despolarize. Por quê? Porque principalmente esses que são colocados na cabeça e no sistema nervoso central são ligações bem tênues. Então, quem faz é mais fácil de desfazer do que uma entidade do bem, digamos que também possa fazê-lo, mas pode ser um pouco mais complicado. Então, magias ou magia negra ou goécia, né, são campos magnéticos criados
de formas diferentes, né? E que então tem o objetivo de causar dano em alguém. A arquepadia é quando essa magia foi feita há muito tempo atrás, né? Foi feito em outras vidas do atendido, né? Do obsediado, e essas magias, esses efeitos, podem ainda estar tendo efeito agora, né? Podem ainda resultar em complicações na atual vida do indivíduo. Porque essas magias podem ser feitas no corpo astral, por vezes até no mental inferior da pessoa, e isso vai passando, né? Então, no DNA desse indivíduo, na sua estrutura mental principalmente, e pode ser também na sua estrutura astral, e tendo reflexo na vida atual. Esses implantes podem ser feitos em qualquer parte do corpo, principalmente nos locais onde a tela búdica do indivíduo tem brechas, né? Tem falhas, tem rupturas. Então, por que que a tela búdica teria, vamos lá, uma ruptura, uma brecha no pé? Vamos dizer que esse indivíduo fez alguma coisa que não devia ter feito com o seu pé. Chutar alguém, pisar em alguém, né? Alguma coisa mais drástica também, né? Cortar a perna de alguém. E aí, então, isso causa, né? Essas ações pela lei do karma causam fragilidades nessas partes do corpo, então, onde estaria uma tela búdica. Então, aí fica mais fácil, né, de obsessores tentarem fazer alguma coisa nesses locais. Então, por isso que por vezes pessoas têm problemas localizados em algumas partes do corpo e às vezes os médicos, com todos os exames, não conseguem detectar a causa, né? A causa pode estar aí em uma fragilidade, né, na tela búdica por atitudes passadas e que podem ou não estar sendo exploradas agora por obsessores. Outra técnica que eles usam é a anexação de ovoides, que a gente já viu, né, no passado, colocados normalmente em volta da cabeça do obsediado, né, que eles sugam também a energia, né, da vítima, digamos, né, e provocam distúrbios, né, provocam sérios distúrbios com tendência de ser distúrbios para causar a depressão. Tá? E essas magias, normalmente, a melhor maneira de remover elas é com os trabalhadores das linhas de Umbanda branca. Né? Então, temos várias linhas da Umbanda que a gente já viu. Né? Temos aí, bom, vou citar só algumas, né? Mas temos os ciganos, temos os próprios pretos velhos, né? Temos boiadeiros, etc, 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 que podem auxiliar nesse trabalho de remoção das magias. Bom, as técnicas de tratamento para remoção de magia negra, né, ou Goécia, são várias e basicamente aqui eu vou citar as principais. Nós temos então o diálogo com a entidade, né, com o obsessor, para convencê-lo ao deixar disso. Né? Isso é feito normalmente em todos os tipos de tratamento e também é válido aqui nos casos de magia negra. Por vezes é mais complicado quando esse obsessor tem o seu mental bastante forte ou já está nessa missão, digamos, né, de causar um mal há muito tempo. Então, isso pode ser mais dificultoso nesses casos aqui. Também tem outra técnica, levar para o tempo futuro a entidade, mostrando a degeneração que vai ocorrer no seu corpo astral, se a pessoa continuar, se esse indivíduo continuar agindo como está. Então a gente sabe que quem está contra o processo evolutivo, o seu corpo astral vai se degenerando, como a gente viu quando a gente falou sobre licantropia, né? Então, é permitido pela espiritualidade
mostrar ao obsessor o que vai ocorrer com ele se ele continuar fazendo o que está fazendo, quais vão ser as consequências que o karma vai trazer para ele. Outra técnica é aproximar do obsessor alguém que esteja ligado a ele de vidas passadas e que esteja agora no bem. Então, normalmente um parente, né, uma mãe, uma avó, alguém da família, filhos, ou algum mestre iniciático que talvez tenha sido o instrutor ou professor, digamos assim, né, para esse obsessor aprender sobre magia, sobre lidar com energias. Então, esse mestre normalmente tem uma força moral, né, tem uma influência grande sobre esse obsessor também. Então, outra técnica apométrica é retroceder no tempo, uh, ou seja, ir com esse obsessor até uma encarnação anterior àquela que causou sua mágoa, né, por essa vítima. E fazer com que ele veja que anteriormente esse obsessor de agora, que se diz ser vítima no passado, mostrar que pela lei do karma nada acontece, né, por acaso, e que se alguma coisa, algum evento já ocorreu, foi provavelmente por causa da lei do karma e ele já foi um algoz também anteriormente. Também funciona levar esse obsessor a uma época, a uma encarnação, na qual ele era feliz, alegre, quando ele, digamos, não tinha se desviado ainda do seu caminho, quando ele era digamos, uma boa pessoa, quando ele era, por vezes, criança, alegre e feliz, com sua família, às vezes com seu esposo ou esposa, e relembrar esses momentos felizes de sua vida, né? E falar para ele, né, você não quer voltar a ser assim, né, e deixar disso, né, deixar de agora viver nas sombras e sempre com esse sentimento de raiva e ódio. Outra coisa que também é feita é tentar uma indução através do médium para modificar o mental da entidade obsessora. Então, o médium, né, se ele já for mais treinado, ele consegue induzir através do seu mental o mental da entidade que está ali incorporada, digamos, né, o próximo, para promover o deixa disso, promover o perdão, promover a fraternidade, né? Normalmente não consegue chegar nesse ponto, mas pelo menos promover ele a querer mudar de vida, né? A querer seguir por outros caminhos. E também é feito a despolarização do estímulo de memória do obsessor, para que ele praticamente não é se esquecer disso, mas se esquecer desses sentimentos, ou se desvincular desses sentimentos de mágoa, né, de vingança, de raiva, de ódio, e colocar no seu lugar bons sentimentos, né, de fraternidade, etc. E isso também é feito com o atendido, né? Outra técnica de tratamento seria voltar a níveis energéticos do passado, né? Ou seja, vidas passadas, onde o atendido e o obsessor participaram de eventos que provavelmente causaram a situação atual, a situação de conflito atual. Então, essas vidas passadas normalmente foram guerras, conflitos, coisas variadas, né? Onde teve então consequências que perduram até hoje. Então, a espiritualidade normalmente leva os médiums com clarividência ou que tenham intuição para ver ou sentir ou ser intuídos nessas vidas anteriores do atendido. E então aí quando se vai nesses níveis energéticos é feito normalmente o recolhimento das entidades que possam ainda estar presas nesse nível, é feito também uma desconexão, né, do atendido desse nível, e
também a gente promove o desfazimento de qualquer pacto, contrato ou iniciação à feitiçaria, digamos, né, que por vezes ocorreu nessas épocas. Então, da mesma forma que com o obsessor, é feita a despolarização do estímulo de memória, né, com esse vínculo, e a gente normalmente faz isso de uma maneira que o atendido não saiba exatamente o que foi essa vida passada, por ela normalmente não ser uma coisa muito agradável, né? Então, regressar a uma vida passada de um atendido que vai dizer que ele era um general romano que promoveu a morte de muitos prisioneiros ou de muitos inimigos ou coisa do tipo. Então, isso não é exatamente uma coisa legal para o atendido escutar e que pode causar ele ter traumas, né, ou relembrar gatilhos e tornar esse vínculo energético mais forte ainda. Então tem que tomar muito cuidado para não piorar a situação do atendido, falando para ele ou mostrando para ele ou reacendendo vínculos que na realidade a gente quer desconectar para que ele não sofra mais por causa disso, tá certo? Outra técnica é fazer a limpeza da residência do atendido. Ah, Se inicia normalmente removendo entidades que estejam lá, sejam obsessores diretos com vínculos com o atendido ou que sejam soldados, digamos, ou pessoas contratadas para estar lá, causando danos ao atendido, né? Então, essas entidades são normalmente removidas através de um bolsão magnético e encaminhadas para um hospital para serem tratadas, né? Formas pensamento e outras energias densas são removidas também, né? São limpas, normalmente com a ajuda dos pretos velhos e dos elementais da natureza. Então é feito Iemanjá, etc., né? Pegam os elementais e é feita uma limpeza seja com fogo, com água, com vento, né? De formas diferentes. Também normalmente é limpo a estrutura da casa, né? Debaixo da casa, o terreno, também com a ajuda dos elementais. Caso existam portais, e normalmente existem, portais são portas, né, para outras dimensões, normalmente para a dimensão astral, e por onde obsessores normalmente entram e vêm e vão. Então, nos filmes e desenhos, normalmente tem o guarda-roupa, né, e o monstro que entra e sai pelo guarda-roupa. Então, isso não é muito fora da realidade. E os guarda-roupas são realmente usados por vezes como portais. Mas, enfim, então esses portais são lacrados, se for permitido ou solicitado pela espiritualidade, eles são limpos, né, antes do outro lado. E são plasmados também objetos na residência do atendido que ajudem a elevar o padrão vibratório do local. Então, flores, o evangelho, cristais, espargindo luz, uma série de coisas, né, boas, digamos, que levam, a gente viu a lista no início das nossas apresentações, todas essas coisas podem ser plasmadas também na dimensão astral para que elevem então as vibrações, a frequência na dimensão astral da casa. E é claro, se o atendido puder fazer isso também na dimensão física, é muito bom, tá certo? Então, a cura de doenças físicas, depois que já foi feita a limpeza do corpo astral, de obsessores, de implantes e coisas do tipo, depois que já foi tratado níveis de vidas passadas, depois que o mental do indivíduo já tenha sido tratado, digamos, né? Essas causas dessas doenças podem já estar ou já terem sido eliminadas, mas as consequências ainda existem no corpo etérico e no corpo físico. Então, normalmente é feito o alinhamento de chakras e a sua reenergização, tanto os chakras do etérico como do astral normalmente são tratados ao mesmo tempo. É feita a drenagem de fluidos deletérios, né, que ainda possam estar principalmente no duplo etérico, né, são
fluidos densos que podem estar ainda no corpo etérico. A gente vai falar em seguida sobre os micro-organizadores florais, né, que a gente pode implantar também. E cromoterapia, né, ou seja, tratamento com cores, né, com luzes coloridas, para promover mudanças que sejam necessárias no atendido. Aí, dependendo da inspiração do que for passado pela espiritualidade, aí são então aplicados cores diferentes com finalidades diferentes, dependendo do problema e da situação que o indivíduo esteja passando. Micro-organizadores florais são basicamente flores do astral, na dimensão astral. Então, são flores que são materializadas no plano astral, digamos, são plasmadas no plano astral e que depois, por instrução da espiritualidade, podem ser implantadas no atendido. Normalmente são colocadas na região da nuca do atendido ou podem ser colocadas em outras regiões do corpo astral dele também. O objetivo dessas flores são como que chips do bem, né? São estruturas energéticas que vão emanando boas frequências e boas irradiações tanto no corpo astral como no duplo etérico do atendido e que vão então como que um antídoto para venenos que possam ter sido colocados no passado, né? Então são como boas energias que vão sendo emanadas com o tempo na pessoa. Então elas têm um efeito residual, né, prolongado aí, e têm sido utilizadas em apometria, né, para fazer essa recuperação, principalmente quando a pessoa tem então algum problema de doença física. Bom, geometria sagrada, né, é um assunto agora que está popular, digamos, né, fazendo sucesso aí, pela mística que envolve. Então, as mandalas já são bastante conhecidas, né, muita gente já se utiliza delas para fazer essa conexão com outras dimensões, né? As pirâmides são historicamente usadas como uma estrutura para conter energia, né? Que a gente chamaria de uma pilha ou uma bateria, né? Você consegue numa pirâmide prender energia ali dentro. O cubo de Metatron, mais recentemente, tem se falado bastante como sendo uma fonte de energia dos anjos, dos arcanjos, da espiritualidade superior. Mas, enfim, são estruturas, né, que têm uma capacidade de fazer coisas, né, basicamente de lidar com energias, assim como os cristais, né, e etc. Então, elas podem ser usadas para realização de campos magísticos, mas isso só deve ser utilizado realmente por quem saiba o que está fazendo, né, por pessoas iniciadas e pessoas que tenham boas intenções, bom coração para o fim público da evolução do universo. Se for usadas para fins egoísticos, benefício próprio, isso se torna magia negra. Então, a sugestão é não ficar mexendo, brincando com fogo, digamos, né? Se não saber muito bem o que está fazendo, tá certo? Outra técnica ainda não tão difundida são os cristais de amor de Maria, né? Normalmente os chamados cristais rosa de amor. Nesse caso aqui, essa técnica, os médiums se concentram e produzem e direcionam esses cristais cor-de-rosa de amor, amor sincero, amor altruísta, né, para o chakra cardíaco do atendido ou do obsessor. Eles também podem ser direcionados através dos vínculos energéticos entre o obsessor e o atendido de volta para o obsessor, caso o obsessor não esteja por perto, digamos assim, né, esteja bastante remoto. A espiritualidade direciona através desses vínculos energéticos existentes
através desse canal, digamos assim, para o obsessor, para a entidade que originou essa magia negra, esses cristais de amor que os médiuns, no caso, criaram, né, e estão de coração devotando de volta para esse obsessor. Então, seria alguma coisa parecida com o Ho Oponopono, né, mas outra frequência. Então, quando esses cristais são produzidos, ou quando, vamos dizer assim, quando os médiuns, quando a mesa, né, quando a sala está com sincero amor e compaixão, realmente querendo ajudar, querendo realmente fazer o bem, e essa frequência é elevada, né, a um nível de realmente sintonizar as frequências das falanges de Maria, essa força é muito forte. E não tem magia nem obsessor nenhum que resista a eles, né? Mas para entrar nessa frequência não é simples, não é fácil e realmente exige sincera dedicação das pessoas envolvidas, tá certo? Bem, e o que que a transição planetária tem a ver com esse processo de desobsessão? Bom, acho que todos aqui já ouviram falar, né, no processo que a Terra agora está passando para o planeta de regeneração e que o umbral estaria sendo limpo, né? Então, a minha experiência é que efetivamente a espiritualidade está aproveitando de quem puder auxiliar para fazer uma limpeza. A princípio, né, o início é das fossas, né, e dos abismos, entidades muito densas que estejam nesses lugares mais profundos, que eles vão ser e já estão sendo expelidos, né, que a vibração da Terra está mudando, está se elevando, e essas entidades que estavam presas, né, aqui na nossa orbe, mais cedo ou mais tarde estão sendo expelidas. Então, a espiritualidade, os mentores, digamos assim, está, na medida do possível, se utilizando de casas de umbanda, de apometria, igrejas evangélicas, casas kardecistas, qualquer que seja o local, onde exista boa vontade, boas vibrações, amorosidade, estão se aproveitando, utilizando essas pessoas e locais com boa vontade para auxiliar na transição planetária, auxiliando a recolher essas entidades que estão, digamos assim, lá embaixo e promovendo um pré-tratamento, digamos assim, né? Fazendo com que essas entidades recebam como que um atendimento de primeiros socorros. Os seus corpos astrais normalmente são bastante debilitados, né? A forma humana normalmente já foi perdida. Então, quem puder estar à disposição, digamos, né, onde quer que seja, e doando sua energia para auxiliar nesse trabalho de recomposição dessas entidades e para promover a sua, vamos dizer, a sua elevação dos umbrais inferiores para o que a gente chama de locais transitórios, né, para depois eles serem levados a outras orbes, a espiritualidade agradece bastante. E isso faz também com que o padrão vibratório da Terra melhore como um todo, quando essas entidades mais densas são removidas, tratadas e enviadas para outro lugar. Já teve vários médiuns que falaram que o lado escuro da Lua é tipo como uma rodoviária, onde é um local de transição, onde existem muitos hospitais, muitas estruturas lá que está recebendo essas entidades que saem aqui das fossas e dos abismos da Terra e estão sendo levadas para lá e pré-tratadas, digamos, né, para depois então serem encaminhadas para outras orbes que estejam na sua frequência, certo?
Bem, este é o final da nossa apresentação de hoje. Espero que tenham gostado. E a gente vai ter ainda mais uma apresentação com relação a suicídio e, a princípio, sobre desobsessão. Era isso que a gente tinha para falar. Claro que esse assunto pode ser muito mais aprofundado e a gente espera poder conversar mais a esse respeito em outras ocasiões, talvez fazendo algumas lives, tá certo? Bom, por agora é isso. Muito grato a todos pela atenção e fiquemos todos com a luz.